Olá a todos aí desse lado, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição é sempre ao sábado, ok? E aqui estarei todos os sábados, eu, Tiago Mota, estarei aqui então para trazer conteúdo novo, fidedigno e tentar-vos passar a mensagem de forma mais clara possível, ok? Portanto, hoje vamos, sem mais demoras, falar sobre a anemia. É uma condição, uma patologia. Muitas pessoas têm esta condição não por alguma hemorragia, alguma coisa que tenham, mas até por tipo de doenças que a provoca, ok? E até pessoas com anemia crónica, ok? Vamos abordar um bocadinho esta patologia, esta condição, durante o vídeo que segue, portanto espero que fiquem desse lado vamos embora, estamos à espera do quê? Então, muito bem-vindos de volta aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse há pouco, vamos abordar o tema da anemia hoje e durante este vídeo vamos tentar já por perceber a quantidade de pessoas que acaba por sofrer desta doença, a nível estatístico. Portanto, a OMS diz-nos que, a Organização Mundial de Saúde diz-nos que 20% da população mundial sofre de algum tipo de anemia. E esta anemia incide principalmente aqui entre pessoas dos 18 aos 34 anos. Portanto, são estas pessoas aqui que são mais afetadas e os idosos, normalmente a partir dos 65, mas até nos dizem que é a partir dos 75 anos quando há uma maior incidência desta doença, ok? O que é que causa muitas vezes esta doença? O principal fator aqui, em cerca de 60% dos casos de anemia, normalmente constitui-se aqui por a causa mais frequente pela falta de ferro. Há aqui um déficit de ferro. E vamos perceber o que é isso, o ferro, o que é que o ferro tem a ver com a anemia, mas vamos tentar perceber isso um pouco mais à frente, ok? Sabemos que aqui há também alguns déficits vitamínicos, doença renal crónica, outras condições crónicas que de algum modo, por exemplo, a artrite, a diabetes, há aqui outras condições crónicas. Falamos também por doenças neoplásicas, falamos muitas vezes também de displasias, algum tipo de situação que pode levar também a com que a pessoa, as tais doenças crónicas que algumas pessoas têm, que pode levar a com que as pessoas sofram, repercute-se a nível da própria quantidade de hemoglobina no sangue, ok? Portanto, a hemoglobina desce devido a essas doenças, ok? A incidência é maior nas mulheres, e as mulheres que me estão a ouvir com certeza percebem porquê, não é? Devido principalmente aqui aos períodos menstruais. Portanto, existe aqui sempre os ciclos menstruais e principalmente aqui no terceiro trimestre de gravidez, normalmente há aqui um aumento do volume plasmático e esse aumento do volume plasmático acaba por fazer com que haja aqui uma diminuição da hemoglobina, de algum modo, ok? Portanto, isto só para terem aqui uma noção a nível de incidência desta doença e os grupos que são mais afetados pela mesma, ok? Então, mas o que é isso? O que é a anemia? A anemia não é mais do que diminuição, há aqui uma condição clínica, uma diminuição do número de glóbulos vermelhos, ok? Portanto, este número de glóbulos vermelhos, normalmente no seu conteúdo, o principal componente do glóbulo vermelho, para que haja uma retenção do oxigênio, daí a pessoa quando tem anemia normalmente cansa-se muito, é precisamente a hemoglobina. Portanto, um dos dados das análises normalmente, sabemos é a quantidade de hemoglobina e normalmente até tem lá uns parâmetros normalmente nas mulheres que é um X valor a um Y e nos homens também X a Y, é um valor diferente. Portanto, nós tentamos sempre perceber aqui se enquadra dentro dos valores dito normais, às vezes há ali pequenas variações, conforme aqui os laboratórios, mas aí percebemos se a pessoa tem uma baixa de hemoglobina, não a tem, significativa ou não, se é ou não, para a sua vida, porque pode ser uma pessoa acamada, e a pessoa acamada, por norma, se tiver os valores ligeiramente abaixo daqueles que é recomendáveis para as ditas pessoas normais, também não é por aí. Também sabemos que a anemia, então a nível analítico, será então considerar a anemia se tiver valores abaixo num homem de 13, 14, e na mulher abaixo de 12, precisamente devido aos ciclos menstruais, ok? Ciclo menstrual, há perda de sangue, normalmente nas mulheres então os critérios a nível de hemoglobina, para considerarmos que existe algum tipo de anemia, é abaixo de 12 gramas por decilitro de sangue, ok? Os valores normais a nível de laboratório, para vocês também saberem e terem uma noção do que são os valores normais, embora todas nós já fizemos análises e percebemos porque varia um bocadinho de laboratório para laboratório, como eu disse há pouco. Normalmente nos homens vai entre 13 e 17 gramas por decilitro de sangue a nível de hemoglobina e nas mulheres será um bocadinho menos, de 12 a 16, portanto não varia 1 grama mais ou menos. Antes de falarmos mais há pouco, um pouco mais à frente sobre os componentes
sobre o que é isto e não cair assim um bocadinho de paraquedas, nós temos que perceber o que é que os componentes do sangue, o que é que o sangue tem. É óbvio que eu não vou falar aqui de todos os componentes, mas temos que ter aqui algumas noções básicas para percebermos, ok? Então a morfologia do sangue não é mais do que os conteúdos do que é que o sangue é feito. Não é? Então o sangue é feito principalmente de 3 componentes figurados, e esses componentes figurados são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, embora depois eles andam no plasma do sangue, também dá o conteúdo, etc, entre outros componentes, mas estes são os principais componentes figurados do sangue, ok? Todos os elementos figurados do sangue são feitos num sítio específico, e esse sítio embora que haja glóbulos brancos que sejam feitos em determinadas glândulas, como o timo, como as glândulas que toda a gente já ouviu falar, que são as amígdalas, mas principalmente todos os elementos figurados, a grande fatia dos elementos figurados do sangue, que eu acabei de dizer há pouco, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, são feitas na medula óssea, ok? Determinados ossos, esses ossos são os precursores da produção aqui destes elementos figurados. Por exemplo, ossos longos são os principais ossos. Por exemplo, o fémur, o cóccix, que é a região sagrada, a sacrococcígea, posso dizer assim, aqui o externo também. Portanto, estas zonas são zonas onde normalmente são mais produzidos os elementos figurados do sangue, ok? Que são estas células super importantes para a nossa sobrevivência. Então temos os glóbulos brancos. O que é que são os glóbulos brancos? São as células, as nossas defesas, que fazem precisamente isso, defendem o nosso corpo de agentes que nos podem agredir. Depois temos as plaquetas, que promovem a coagulação no sangue. Quando nós temos algum tipo de ferida, algum tipo de um esfacelo, uma fissura, algo que nós façamos, ou uma ferida traumática, seja o que for, vertemos o sangue, mas ele acaba por parar, não é? Temos uma doença que é a hemofilia, normalmente aí não há, pode levar à morte da pessoa, mas nos casos normais, e em doentes que às vezes estão hipocoagulados, que é isso, fazem medicação para tornar o sangue mais líquido, antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes, normalmente demora mais tempo a fazer essa coagulação, ou seja, a parar esse sangue, a fazer a hemostase desse sangue, ok? Portanto, passa a redundância. Portanto, o que acontece basicamente é que as plaquetas são repassáveis, são os tampõezinhos dessa mesma ferida, que faz com que depois não sangremos até nos veirmos em sangue, não é? Portanto, é importante. Depois temos os glóbulos vermelhos, e esse sim é aqui que incide mais o nosso vídeo de hoje. Isto é só um apanhado genérico, não é? Para vocês perceberem. E este vídeo de hoje, sabemos que então os glóbulos vermelhos contêm a dita hemoglobina, transporta esse mesmo oxigênio dos pulmões, aliás, para os outros órgãos, para os nossos tecidos. Os tecidos não é mais do que um conjunto de células, ok? E esse conjunto de tecidos faz um órgão, ok? Portanto, isto é importante também terem bem aqui a noção. Portanto, leva o oxigênio para todo o corpo e depois o que é que faz? Vai o sangue e os glóbulos vermelhos passam pelo pulmão. O pulmão é onde é feita as trocas gasosas, não é? Eu deixo aqui um vídeo que falei precisamente sobre essa situação no último vídeo que fiz, ok? Em que falei precisamente sobre a parte pulmonar. E então, além dos glóbulos vermelhos terem esta função de levar o oxigênio para as restantes partes do corpo, não é? Que é essencial à vida, também tem aqui de forma inversa, traz o dióxido de carbono, novamente para os pulmões, onde deixa depois o dióxido de carbono, para o dióxido de carbono ser expelido pela nossa respiração, neste caso a nossa expiração, ok? Portanto, isto também é importante e é eliminado porque é um gás tóxico no nosso organismo. O sangue normalmente quando fazemos análises, fica nos tubinhos e os tubinhos depois são centrifugados para que haja aqui uma separação dos diversos elementos do sangue, ok? Para ser mais facilmente a contagem feita, etc. Portanto, há aqui uma separação e é feita por centrifugação, ok? Leucócitos também tem, e leucócitos são as nossas defesas, não é? São também as nossas defesas, e menos de 1%. Ok? De leucócitos corresponde aqui, no nosso volume do sangue, corresponde a 1%, a menos de 1%. E pronto. E basicamente é esta a divisão dos vários elementos que se faz aqui no sangue. Ainda dentro aqui da morfologia, nós falamos muito aqui do hematócrito e da hemoglobina, ok? E vamos saber tentar perceber o que é isso do hematócrito, o que é isso da hemoglobina. Aqui sim, vamos tentar ter uma noção mais clara do que possa ser realmente o hematócrito. O hematócrito, então, não é mais do que
a percentagem do sangue que é ocupado pelos próprios glóbulos vermelhos, não é? Ou as ditas hemácias. Então, essa percentagem de sangue que é ocupado corresponde ao hematócrito. É quase como a concentração dos glóbulos vermelhos em determinada área do sangue, por mililitro de sangue, por exemplo, não é? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, são produzidos, como eu disse há pouco, pela medula óssea, não é? Normalmente eles têm uma duração mais ou menos de 120 dias, e eu deixo aqui um link que é sobre a diabetes, de um vídeo que fiz também sobre a diabetes, que pode-vos ajudar também, e falo um bocadinho sobre isto, porque também, para fazer aquele paralelismo, daí nós também fazemos hemoglobina A1C, ok? Mas falando aqui então, sabemos que os glóbulos vermelhos têm uma duração aproximada de 120 dias, normalmente, e que depois os que já se aproximam do final da sua vida são destruídos pelo baço. O baço é um órgão que nós temos no lado esquerdo. Há muitas pessoas que não têm baço, só por acidentes traumáticos ou tipo de situação, por ter aqui algum traumatismo. O baço é um dos órgãos que tem esta função, e não só, também da reserva do próprio sangue, ok? Portanto, encontra-se na cavidade abdominal. Normalmente duram cerca então de 4 meses, são 120 dias normalmente, e são renovados a cada esses 120 dias, são renovados. Normalmente esse número de glóbulos vermelhos é mantido estável durante esse tempo no nosso organismo, ok? Não há aqui grandes oscilações, senão patológicas, ok? Ou que a pessoa tenha tido alguma hemorragia, algo mais significativo. Portanto, hemoglobina, ainda não falámos da hemoglobina, só falámos aqui do hematócrito, que era o tal concentração, não é? Mas não falámos aqui da hemoglobina em si. A hemoglobina não é mais do que uma proteína. É uma proteína que existe no nosso corpo, não é? Faz parte dos nossos glóbulos vermelhos e é o principal componente do nosso glóbulo vermelho, dá a cor vermelha também ao glóbulo vermelho, e daí o sangue também ser vermelho, mas é o principal componente e tem essa capacidade de reter o oxigênio, ok? Já agora, como curiosidade, os nossos glóbulos vermelhos também têm uma forma côncava, precisamente, e não têm núcleo, precisamente para terem mais área para conseguir fazer com que o oxigênio se segure a eles, através de reações redox, são as reações de redução ou oxidação, que fazem com que haja aqui a retenção do oxigênio, através do ferro, ok? Daí haver essas reações de oxidação e redução, ok? Através do ferro. Portanto, a hemoglobina, então, é isso. Basicamente, é a portadora do ferro, está dentro do glóbulo vermelho e é responsável, então, por reter esse mesmo oxigênio que eu acabei de dizer e para efetuar, então, as trocas gasosas. E, havendo falta de ferro no organismo, também pode ser uma anemia ferropénica, ou seja, uma anemia provocada por falta de ferro, e havendo falta de ferro, nós podemos ter glóbulos vermelhos. Até é importante o ferro para a própria produção dos glóbulos vermelhos, ok? Portanto, podemos ter poucos glóbulos vermelhos e depois alterações no tamanho dos glóbulos vermelhos também. Também a análise também é feita quando é feito um hemograma e percebemos essas coisas. Mas há aqui também, se houver falta aqui de ferro, não há uma produção significativa da hemoglobina e não havendo também há uma redução de produção de glóbulos vermelhos, ok? Portanto, isto acaba por ser aqui uma cascata ou uma bola de neve, ok? O hematócrito, aqui o volume, como eu falei-vos há pouco, normalmente pode ser influenciado, e acontece no caso das grávidas, não é? Mas pode ser influenciado pela diluição ou não aqui do sangue, ok? Portanto, pode-nos dar aqui uma falsa anemia, que muitas vezes não existe, ok? Isto também é importante. Por isso nós temos sempre aqui uma salvaguarda e fazemos análises não só ao hematócrito, mas também à hemoglobina, entre outros itens, entre outras questões aqui, para tentarmos perceber realmente e confirmar este diagnóstico, ok? Além da observação também clínica, que é importante. As causas da anemia. As causas da anemia normalmente são várias. Podem ser devido a perdas sanguíneas, por traumatismo, por um ciclo menstrual, por as mulheres que têm miomas, também uterinos, com dimensões consideráveis e têm normalmente o período menstrual com perdas sanguíneas muito mais acentuadas. Portanto, isto também é importante. E até por vómitos. Pessoas que às vezes têm algum tipo de patologia a nível gástrico e acabam por ter alguma hemorragia e, pelo vómito, acabam por perder muito sangue e com perdas consideráveis aqui e baixas de hemoglobinas, ok? Isto também é importante. A redução do ferro eu acabei por abordar aqui há pouco já, que também pode levar a anemia, e pelo quê? Por doença celíaca,
por gastrite também atrófica, por próprias úlceras gástricas também, erosão gástrica pode acontecer e a pessoa vai babando ali um pouco de sangue e depois o que é que acontece? A erosão é provocada muitas vezes pelo ácido do estômago, que normalmente o estômago tem meios de se proteger desse próprio ácido, mas quando há uma ferida no estômago, essa parte que é a própria ferida, que é esse comprometimento cutâneo, acaba por ser afetado pelo próprio ácido, ok? Perde essa proteção e vai fazendo uma erosão, provocando uma erosão, que é uma úlcera gástrica, que depois tem que ser tratada de forma com medicamentos, com intervenções por equipamentos, por endoscopias, endoscópicos, por exemplo, e pode ajudar nesse caso. E depois até podemos ter aqui diminuição também desse ferro, não só por este que eu acabei de dizer, mas também por não se alimentar com alimentos, a pessoa não se alimentar com alimentos que sejam ricos em ferro. Haja aqui uma carência alimentar também, e isso também pode levar aqui a falta de ferro, como por exemplo alimentos verdes, folha verde, são ricos em ferro, entre outros alimentos. E até aqui alguns cereais, algumas sementes também, que são importantes para fazer com que haja este aporte de ferro necessário. Sabemos também que existem várias formas aqui de anemia e outras causas de anemia também. Portanto, temos aqui anemias microcíticas, temos anemias microcíticas. E o que é isso, Tiago, de anemias microcíticas? Anemias microcíticas são anemias, como eu já falei há pouquinho, sobre glóbulos vermelhos que são pequeninos. Esses glóbulos vermelhos são pequeninos porque há aqui deficiência, por exemplo, no ferro, como eu abordei há pouco também, que leva a com que eles não tenham dimensões adequadas, não é? Para fazer o transporte e a sua normal função do oxigênio. Faz com que eles sejam pequeninos por deficiência de ferro, por talassémia, que é um tipo de patologia também, de condição, e leva então à limitação aqui da síntese da globina, ok? Da hemo, o hemo que é o ferro, não é? E a globina. Portanto, é esta proteína. Não havendo também, o glóbulo vermelho não cresce, ou não é produzido, ou há alterações da sua morfologia, na sua condição, ok? É importante. Temos as macrocíticas, que é precisamente o contrário. O glóbulo vermelho é maior e pode causar, então, normalmente, sendo grande, de grandes dimensões, também causa alterações no próprio organismo, normal metabolismo, né? Normais trocas gasosas, e pode ser provocado pelo quê? Pelo alcoolismo, por uma doença hepática, já está associado também muitas vezes ao próprio alcoolismo, e aqui déficits de ácido fólico, que são uma vitamina que entra aqui na fabricação, deixem passar o termo, dos glóbulos vermelhos, ok? E é importantíssima para realmente haver aqui uns glóbulos vermelhos saudáveis para fazer as suas normais funções. Portanto, havendo aqui um déficit de vitamina B12, e acontece muito aqui também nas pessoas vegetarianas, normalmente nós vamos buscar muito isso à proteína, à carne, não havendo aqui uma suplementação, pode acontecer realmente esta situação também, aqui com a falta de vitamina B12, ok? E uma mielodisplasia também pode acontecer quando há aqui alterações nas células sanguíneas, porque a medula óssea não está a fabricar as células como deveria fabricar, nas normais condições, ok? Isto também pode levar a que haja uma anemia devido a esta situação de alguma doença mielodisplásica direcionada para problemas na medula óssea, ok? Isto é uma das tais doenças crónicas que muitos doentes têm, a par das leucemias, que há aqui uma anormal fabricação de glóbulos vermelhos, ou não há, ok? Portanto, já tem outra causa, ok? Sintomas aqui da anemia. Então, os sintomas da anemia são aqui vários. Alguns vocês já percebem, que é às vezes muito cansaço, este é o que sobressai mais, mas existem mais sintomas. E entre eles temos, por exemplo, a palidez, temos até a falta de ar, temos muitas vezes a pessoa está mais deprimida, pode ter dores de cabeça, pode ter dificuldade até de compreensão, por visto que os níveis de oxigênio não chegam nas devidas condições, nas devidas quantidades ao cérebro, não é? Para fazer os normais processos cognitivos, não é? Normal. Pode até levar aqui a uma insuficiência cardíaca também, pelo esforço que o coração tem que fazer para fazer chegar esse oxigênio, visto que está em menor quantidade, pela deficiência ou pela situação de não haver glóbulos vermelhos ou não estarem nas melhores condições, daí também não há oxigênio nas condições que deveria de haver, não é? Irritabilidade, tonturas, também se percebe porquê, não é? O oxigênio não chega nas melhores condições,
A palidez também, o oxigênio já falei há pouco, mas também há menos glóbulos vermelhos, e até a pessoa tem dificuldade também nessa coisa, se concentrar, a pessoa tem dificuldade em se conseguir concentrar. A insuficiência cardíaca vai também a par de, e acontece muitas vezes também aqui esta insuficiência cardíaca devido à taquicardia, ou seja, o coração tem um esforço adicional a bater mais rápido, não é? E se forem pessoas então mais velhas, não é? Mais idosas, principalmente no grupo, na faixa etária idoso, mais sofre ainda porque também já tem patologia cardíaca, muitas das pessoas associadas, não é? Tensão elevada, etc. Há aqui também uma anorexia, uma perda de apetite, também pode acontecer, e as nossas próprias extremidades, que é onde o sangue chega com mais dificuldade sempre, porque está mais longe do coração, não é? Também ficam mais frias, nota-se diferença nas próprias extremidades, ok? Portanto, isto também é importante. Como é que fazemos o diagnóstico da anemia? O diagnóstico da anemia faz pela observação. Antigamente até se fazia na pálpebra, puxava-se um bocadinho a pálpebra para baixo e via-se a pálpebra estivesse muito pálida. Queria dizer que a pessoa podia estar com anemia, além de estar mais pálida, a palidez, não é? Mas hoje isso já está um bocadinho em desuso, ok? Há outras patologias também, isso não é fidedigno, portanto está um bocadinho em desuso. O que se faz normalmente é, faz-se uma observação clínica, normalmente avaliam-se aqui a quantidade de glóbulos vermelhos, de hemoglobina, ferritina até, e se o ferro estiver baixo, pode haver até necessidade de fazer aqui um aporte adicional de ferro endovenoso, endovenoso, e se os níveis não forem, ou for algo crónico, não forem adequados, mas também não estiverem muito longe do que é normalmente recomendado, podemos fazer aqui até uma suplementação em ferro, e a pessoa vai para casa e faz oral, ou daquelas ampolas que se bebem, ou em comprimido. Já sabem é que é um dos efeitos secundários normalmente de quem faz suplementação de ferro, é precisamente as fezes serem mais escuras, pretas, não se assustem, e por norma há obstipação, as pessoas ficam mais presas do intestino, ok? Podemos fazer exames adicionais, para tentarmos perceber aqui como é que, se realmente se faz um diagnóstico de anemia ou não em determinado doente, em determinada pessoa, e podemos fazer aqui, por exemplo, um exame ao aparelho digestivo, rins, entre outros, ok? Portanto, o aparelho digestivo precisamente para tentar perceber aqui se há alguma ferida, se há alguma doença inflamatória, se há alguma situação que esteja a fazer aqui com que haja esta baixa de hemoglobina, ok? E a parte renal também influencia aqui muito a parte da hemoglobina, precisamente porque o nosso rim é importantíssimo para produzir o que nós chamamos da eritropoetina. A eritropoetina é um componente também que ajuda na produção dos glóbulos vermelhos, e quando há doença renal, normalmente também os valores não são adequados ao que deveriam ser, e então também, por norma, esses doentes são sempre mais anémicos, e temos que andar sempre em cima das análises desses doentes e tentar perceber. E também pode ser, por vezes, necessário fazer aqui um mielograma ou biópsia óssea, que é um exame que se faz normalmente, e no meu serviço faço várias vezes, em que a pessoa é picado um fragmento do osso, é retirado um fragmento do osso, não é nada de muito invasivo, a pessoa faz uma anestesia local, tira-se esse fragmento do osso, tira-se o sangue de dentro do osso, e depois compara-se esse sangue com sangue retirado de uma veia normal, periférica, do braço, da mão, umas análises normais, e percebemos mais ou menos se há diferenças, e aí conseguimos perceber se há algum problema a nível da medula óssea, não é? Que não esteja a produzir nas devidas condições, como eu falei atrás, os glóbulos vermelhos, ou se apenas é algo de outro foro. Portanto, temos de tentar perceber isto. E identificamos assim a causa da anemia, ok? Tratamentos aqui da anemia, além da suplementação de ferro, quando são anemias ferropénicas, como eu falei há pouco, podemos fazer aqui, dependendo das suas causas, podemos fazer aqui uma reposição, por exemplo, dos níveis normais de hemoglobina e de glóbulos vermelhos, não é? Isto é uma das causas. Se, por exemplo, for um doente que tenha tido um traumatismo, que tenha tido uma perda de sangue muito acentuada, que tenha uma lesão a nível do intestino e que essa lesão esteja a verter algum sangue, e a pessoa até vai à casa de banho e muitas vezes tem fezes pretas, porque essas fezes normalmente indicam-nos que é uma hemorragia digestiva alta, quando é às vezes a nível do estômago, e depois esse sangue vai ser processado e digerido pelo nosso próprio intestino, e daí o sangue vem preto, ok? Quando é alguma lesão que esteja perto do ânus, da saída, normalmente o sangue é vivo,
porque é uma lesão que não foi digerida, esse sangue não foi digerido, ok? Deixem passar o termo. E é assim que funciona. Portanto, podemos fazer só uma reposição aqui de níveis de hemoglobina, deve haver uma transfusão sanguínea e dos glóbulos vermelhos. A transfusão sanguínea é o que normalmente se usa mais, não é? E é mais rápida, não é? Portanto, o doente faz aqui uma transfusão sanguínea, que também faço muitas no meu serviço. Quando se confirma aqui nas análises de sangue, por exemplo, que existe mesmo uma anemia, e que essa mesma anemia pode ser provocada aqui por uma insuficiência de ferro, o que é que nós fazemos aqui? Normalmente fazemos suplementação de ferro, como eu falei há pouco. Pode ser oral ou injetável. E se houver uma vitamina B12 que esteja aqui também em falta, nós podemos fazer fármacos, existem injeções intramusculares que se fazem de vitamina B12, e o doente acaba por repor esses níveis de vitamina B12 que estão em falta e a pessoa depois fica bem e faz uma vida perfeitamente normal, ok? Pode acontecer. A dieta também é importante aqui, como eu disse há pouco, comer algum tipo de alimentos que seja mais rico em ferro, é importantíssimo também, para evitar até, principalmente em doentes crónicos, que têm anemias crónicas, e pode ser provocada também aqui, sendo que pode ser provocada, aliás, a anemia por perdas de sangue. Temos de tentar perceber a origem dessas perdas e muitas vezes fazem-se colonoscopias, endoscopias digestiva altas e retossigmoidoscopias, que são mais na ampola retal e no reto, não é? Naquela zona só, e com os colonoscópios, com os endoscópios, tentar perceber aqui onde é que está a acontecer essa mesma hemorragia e tentar sanar essa situação, ok? Para a pessoa depois, já sabemos que está a perder sangue ali, a partir do momento que resolvemos a situação, pode ser preciso a pessoa ainda fazer uma transfusão de sangue, porque os níveis de hemoglobina, por exemplo, estão de 6, imaginemos, gramas por decilitro, e precisamos então de fazer aqui uma transfusão. Já sabem que nos homens é de 13, normalmente, a 17, e nas mulheres de 12 a 16, o normal. Portanto, pode haver necessidade aqui de fazer uma transfusão sanguínea e depois a pessoa faz uma vida normal, porque essa mesma transfusão também vai fazer com que o próprio organismo da pessoa, e com suplementação de ácido fólico, aqui destas vitaminas, vai fazer com que a pessoa e o corpo responda e produza mais eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, e as tais hemácias, não é? Que é a mesma coisa. E da parte do tratamento, normalmente estes são as principais intervenções que se podem fazer, a nível de tratamento, ok? A nível de prevenção, que também não deixa de ser, como eu digo em todos os meus vídeos, uma das partes, aliás, mais importantes para evitarmos determinadas situações. É óbvio que aqui na anemia há coisas que não se conseguem prever. Às vezes uma pessoa pode ter um acidente, pode ter alguma coisa e perder muito sangue, é óbvio. Pode ter uma úlcera e não se aperceber disso e começar a ficar cansada, mas a nível da alimentação, a nível da gestão do regime terapêutico, ou seja, tomar a medicação, se a pessoa sabe que é anémica, por norma, e se toma a medicação e fica bem, não vai se esquecer de tomar a medicação, não é? E é importantíssimo cumprir o regime terapêutico. Portanto, não se esqueçam que o ferro é uma base importantíssima de um glóbulo vermelho para captar o oxigênio, ok? Portanto, não havendo ferro, mesmo que haja muitos glóbulos vermelhos, mas não vai haver, porque também não havendo ferro, também os glóbulos vermelhos também se vão alterar. Portanto, isto acaba por ser aqui uma cascata, uma bola de neve, ok? Na gravidez, normalmente é preciso sempre fazer uma suplementação aqui de ácido fólico para evitar complicações, principalmente na gravidez e na infância. Também aqui na adolescência também é preciso, muitas vezes, e tem que haver um aporte alimentar. Muitas vezes esse aporte não é suficiente e temos que ir recorrer à suplementação. E essa suplementação, normalmente é suplementação à base de ferro, que nos pode ajudar então nessa melhoria. E pronto, o vídeo de hoje é este, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, como eu digo sempre, eu sei que sou um bocadinho chato, mas não custa nada. Deixem lá o gosto, deixem lá o like, não é? Carreguem lá para subscrever o canal, estão a ajudar o canal bastante. Deixem sempre lá, subscrevam, carreguem lá no sininho para que chegue a mais pessoas e para que o canal cresça, ok? E crescendo, também pode haver possibilidade, enriquece o canal, de haverem mais vídeos, também haver mais possibilidade para conseguir fazer mais vídeos semanalmente, com um conteúdo diferente e também com outro tipo de equipamento que pode ajudar também nessa mesma produção e edição, ok? Eu agradeço então, isto é apenas serviço público, como sabem, eu agradeço terem estado deste lado aí mais uma vez, a ouvir e a verem o vídeo. Aguardo-vos para a semana, não se esqueçam, todos os sábados, durante o dia de sábado,
sai sempre um novo vídeo aqui no canal Cuidar Mais Saúde. Eu sou o Tiago Mota, me despeço de vocês e bom fim de semana. Até lá!